Armando aqui com a gente. Seja bem-vindo, Luiz. Como vai? Tudo bem, Léo? Tudo bem. O Luiz Armando, as manchetes do final de semana foi a prisão do ex-governador Mauro Carlesse. Queria começar perguntando, era prevista essa prisão dele, o Luiz, ou não? Pelo processo mesmo demoraria ainda, esse trâmite do processo ainda está longo? Eu acho que ele estava bem tranquilo, né? Aliás, não é a primeira vez que o Mauro Carlesse é preso, né? Ele ficou preso na Assembleia Legislativa, lá quando ele era presidente da Assembleia, por falta de pagamento de pensão alimentícia, você lembra? Ele ficou preso ali. Agora, essa questão, Léo, assim, aparentemente apareceu uma arbitrariedade da justiça, mas agora quando a situação vem a público, como foi, realmente o Carlesse está em maus lençóis, né? Porque a justiça, o desembargador que negou o habeas corpus, né? Porque ele foi preso por uma determinação do juiz da Vara Criminal de Palmas. Aí eles recorreram no Tribunal de Justiça e o desembargador não concedeu o habeas corpus, né? E essa decisão ela é muito forte, né? Ou seja, de Mauro Carlesse, ele e o sobrinho dele, né? O Claudinei Quares Nemin, já estariam aí com passaportes, com carteira de identidade, tudo já de origem aí, tanto da Itália como do Uruguai, né? Inclusive já tinha até residências, né? Já alugadas no Uruguai e na Itália, né? Nomes, né? Uruguaios, italianos, né? E isso realmente seria um indicativo de que o ex-governador estava querendo fugir do país junto com o sobrinho, né? E fugir desse processo, né? Que investiga aqueles desvios do governo dele, especialmente no plano de saúde, né? Aqueles desvios lá, que teve aquele problema com os hospitais e coisa e tal. Então é muito grave a situação dele, tanto que o TJ negou o habeas corpus. Ele vai continuar numa prisão preventiva, né? Que é aquela prisão que não tem prazo para ser extinta, né? É diferente da prisão provisória, né? Então ele vai amargar aí a prisão e estaria lá no comando da Polícia Militar. De qualquer forma, uma prisão uma prisão melhor, adequada, ou seja, ele não está junto com os prisioneiros comuns, como se faz lá na cadeia provisória de Palmas, né? Então, ele está no quartel da PM, ali onde ficou o ex-governador Marcelo Miranda também, quando ficou preso, né? Então, ele está dividindo ali a mesma sala, no mesmo local onde ficou preso o ex-governador Marcelo Miranda. Bom, isso que você comentou aí, ô Luiz, eu também tive essa impressão a princípio de que haveriam ali arbitrariedades, no sentido de que disseram possibilidade de fuga e etc., já que eles não estariam foragidos. Mas, e faltavam evidências naquele momento. Aí agora, eles disseram, a defesa disse, olha, mas ele ia para a festa de Natal, festa de Ano Novo. Até aí também eu entendi. Eu falei, talvez, pode acontecer, realmente a gente viaja para isso. Só que havia um cruzeiro, segundo a polícia também. O cruzeiro também ainda estava na tecla de que, olha, mesmo assim é possibilidade. Mas aí quando eles divulgaram, inclusive, a questão dessa moradia, a aquisição de casa própria, aí a gente já começa realmente a ver que tinha um fundamento. Foi uma decisão drástica, né, Léo? Porque, por exemplo, o Bolsonaro, todo mundo sabia que ele estava querendo fugir do Brasil, tanto que ele chegou aí numa embaixada, né? Mas o ministro do STF apenas confiscou o passaporte dele, né? Mas uma decisão, a gente fala drástica, mas sim, que a justiça poderia fazer isso mesmo, né? Pelo Código de Processo Penal, o juiz e o desembargador agiram de forma correta, né? Foram prudentes, né? Porque Mauro Carlesse, por exemplo, deixasse o país, seria muito mais difícil esse processo terminar, né? Porque apesar das boas relações do Brasil com o Uruguai e com a Itália, hoje ninguém está solto aí no mundo, né? O mundo está pequeno, né? Então tem a Interpol, você inclui a pessoa do cadastro procurado, e o Brasil tem convênio com esses países aí, e os países podem extraditar, prender, como está acontecendo agora com o pessoal do 8 de janeiro, lá na Argentina, né? O pessoal fugiu da condenação aqui do Supremo Tribunal Federal, fugiu para a Argentina, e agora a Argentina está prendendo todo mundo e devolvendo para o Brasil. Então isso ia acontecer, evidentemente, com Mauro Carlesse e Claudinei, se eles dichassem o Brasil por essa porta, né? De qualquer forma, a Justiça preferiu não arriscar isso, não esperar acontecer e decidiu prender diante dessas evidências, que não são só evidências, são indícios muito fortes, né, de que realmente o ex-governador pretendia deixar o país. Ninguém vai tirar uma carteira de identidade do Uruguai ou da Itália para ficar no Brasil, óbvio, né? Mas esse processo dele
ainda não está tramitando, isso tem ainda que chegar no Supremo e até a última instância, ele teria muito tempo ainda. É essa a discussão, ou seja, o debate que vai se dar aí no meio jurídico é esse, que ele, antes de ser condenado, se a justiça não tinha determinado que ele não poderia deixar o país, então, pela Constituição, ele tem o direito de ir e vir. Isso que eu fiquei intrigado. Eu falei, bom, ele não estava foragido, gente. Não estava foragido. Ficou parecendo que o Carles estava foragido. Não, não estava. Ele tinha o direito de ir e vir. Agora, o juiz também tem o princípio do convencimento dele, né? E o Código de Processo Penal, ele autoriza o juiz a fazer esse tipo de coisa aí, se ele verificar, se ele decidir, avaliar que a pessoa investigada pode interferir no processo, pode causar problemas para a persecução judicial e penal. Então ele pode fazer isso, está no artigo 312. Alguns juízes não fazem, né? Preferem a prudência para deixar a pessoa, mas outros não. Agora, é muito forte essa questão, né, Léo? Ele está aí com essa identidade desde maio, com aluguéis desde maio. Isso flagraram eles conversando pelo telefone, né, pelo celular, em ligações, interceptações telefônicas. Agora, eles esperaram muito, né, de maio para cá, para poder tomar essa decisão. Foi uma grande espera. Eu acho que a Justiça adiou isso, tentando verificar se haveria indícios mais dessa vontade política do ex-governador de sair. Deve ter acontecido alguma coisa nesses dias. Entra também a obstrução de justiça? Tentativas? Sim, quando você foge do Poder Judiciário, você está obstruindo a justiça. Né? E olha que ele já tinha sido, quando ele afastou-se quando ele foi afastado do governo do Tocantins, ele não foi afastado pelos desvios, não. Ele foi afastado sob a presunção de que ele estaria obstruindo as investigações. Então, isso aqui fez ele, foi a justificativa do ministro do STJ para afastá-lo, porque, em tese, o STJ não poderia afastar o governador dessa fase de inquérito. Por quê? Ele não foi nem condenado, não tinha sido condenado. Naquela época, por exemplo, existiam quase 10 governadores do Brasil que respondiam inquéritos. Uns, inclusive, respondiam já em grau de recurso, tinham sido condenados, estavam recorrendo e não foram afastados pelo STJ. Mas o STJ afastou Mauro Carles com a presunção de que ele estaria obstruindo a persecução penal, por isso que ele foi afastado. Vou pedir o Wesley para preparar o material do Jairo Santos, o Wesley lá de Gurupi, para a gente mostrar daqui a pouquinho, com mais detalhes, porque o Carles em seguida falou, né, inclusive o Jairo Santos, nosso repórter, estava lá, e aí ele chegou a se defender disso. Nós temos também uma fala do advogado do Mauro Carles, também falando de qual que é a estratégia da defesa. Lembrando que essa gravação foi ainda no ato da prisão, um pouco antes ali dele passar pela custódia. Em seguida eu quero comentar com você sobre a custódia, a expectativa que a defesa tinha e que não foi, né, acolhida. Vamos ver. Mauro Carles foi preso no município de São Salvador, a 418 quilômetros de Palmas, no sul do Tocantins. O ex-governador estava na fazenda com a família. Ele foi levado para uma cidade vizinha, Gurupi, onde prestou depoimento e deve ficar na casa de prisão provisória. A prisão aconteceu por indícios de que o ex-governador planejava uma fuga para o exterior. A operação foi autorizada pela Terceira Vara Criminal de Palmas e incluiu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Carles nega a intenção de fuga. Estou aqui para prestar esclarecimento para a Justiça, né? Um mandato, até não sei porquê, dizendo que eu ia fugir do país, coisa parecida nisso. Então, eu não tenho ainda acesso aos autos e vou me inteirar para poder me defender. Mas estou à disposição da Justiça. Tá ok. Além de Carles, outro mandado de prisão foi expedido contra o ex-secretário Claudinei Quarezemin, suspeito de envolvimento com esquemas de corrupção. O Ministério Público Estadual não divulgou mais detalhes sobre as investigações. Carles ficou na cadeira de governador do Tocantins de 2018 a 2021, quando foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça por suspeita de corrupção. A Polícia Federal informou que Carles estava envolvido com recebimento de propinas e também interferência política na Polícia Civil. Ele renunciou ao cargo antes mesmo da votação pelo impeachment na Assembleia Legislativa. E essa prisão, eu digo que foi uma prisão prematura, ainda mais uma prisão dessa preventiva. Eu digo para vocês que a gente vai entrar com um pedido de imediato à defesa para a revogação dessa preventiva e demonstrar nos autos do processo da íntegra a inocência dele para ser revogada essa prisão de imediato.
Bom, Luiz, e aí o advogado falando que iria fazer, ia recorrer, né, e que a prisão não tinha sido da forma que deveria, que foi desnecessária e tal, mas não conseguiram comprovar isso no judiciário, né? Foi mantida. O Léo, é o seguinte, você falou em audiência de custódia. A audiência de custódia, na verdade, é só para o juiz ouvir do preso se teve arbitrariedade na prisão, se ele foi machucado, né? Apresenta-se mandado de prisão, né? Aquela coisa toda. Não tem, na verdade, o juiz não julga então mérito. Ele não julga a não possibilidade julga nada, de não. saída. Às vezes ele libera a pessoa quando ele vê que o crime ali não precisa, tal. Mas no caso de Carles, já tem uma ficha de processos contra ele. Então, certamente um juiz ia ser difícil na audiência de custódia liberá-lo, né? Mas alguns liberam sim. Mas eu já tive, por exemplo, em delegacia, na delegacia, às vezes o cara tá preso. Aí o advogado diz, não, na custódia eu solto, para animar o cabo, né? Mas é porque ele, na concepção dele, ele já sabe que o tipo de crime tem a possibilidade. Exato. Agora esse negócio do Carles aí, diante dessa questão aí das carteiras de identidade de outro país, outra nacionalidade, imagina você criar uma nacionalidade para você, chegar lá no Uruguai e pegar uma carteira de cidadão uruguaio? Você imagina a situação dessa? Era para passear e voltar, mas ele não. Lá deve ter tido alguma coisa, porque Entendi. veja bem, como é que você vai tirar, até para tirar uma carteira de identidade no Uruguai, não tem como um brasileiro chegar lá e tirar uma carteira de identidade. Mas Luiz, ele ia arriscar tudo que tem aqui no estado, largar de mão e ir para lá. Não, mas essa questão de aqui. bens aí, como eu disse, o Mauro Carles, só para você ter ideia, o Mauro Carles, Tem muitas empresas. Nas eleições de 2018, quando ele foi eleito deputado pela primeira vez, ele declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 35 milhões de reais. Nas eleições de 2018, quando ele declarou ao TRE na disputa pelo governo do Estado, ele declarou um patrimônio de 1.800.000. Ou seja, ele perdeu 33 milhões de reais em 4 anos. É porque dá trabalho, então, ser deputado, hein? Dá trabalho. Ele deve ter distribuído dinheiro do Mas Estado. é o quê? Uma casa só? 1.800.000 que ele declarou. E 4 anos antes, ele tinha declarado 35 milhões. Para onde que foi esse dinheiro, né? Já sei, Então, até hoje está mal explicada a situação. Ele tentou explicar na época, mas assim, a Receita Federal, eu não tenho conhecimento que tem ido atrás, né? Mas é uma situação inusitada, né? Ou seja, a pessoa perder em 4 anos 33 milhões de reais, né? Então, esse negócio de patrimônio com ele é fácil. Na sua opinião, o Carles fica mais uma temporada lá, igual o Marcelo Miranda, ou sai logo? O Léo, eu acho que fica. Acho que um ministro do STJ, que agora ele deve correr para o STJ, né? Ou então para o plenário do TJ, porque a decisão foi só de um desembargador, né? Eu acho que é muito difícil um juiz com essa questão de identidade de outro país, de 2 países, Itália, Uruguai, aluguel de casa, Itália, Uruguai, a questão já estava formatada. Eu acho que é muito difícil os tribunais, inclusive os superiores, liberar o Carles aí dessa preventiva. Mas que cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que sai, né? Ninguém sabe o que sai. Bom, deixa eu aproveitar aqui então e vamos refrescar um pouquinho a mente. O Luiz vai comentar com a gente uma curiosidade, né? Não tem nada a ver com a prisão do Carles, não tem nada a ver com esse processo, mas ambos sofreram processos e foram para a cadeia. Nós estamos falando aqui dos ex-governadores do Tocantins e o pior que isso é numa sequência, viu, gente? Então, vou girando aqui na nossa tela, o Luiz, aparece aqui Sandoval Cardoso, logo depois de Sandoval, quem foi o governador? E aí Sandoval vai preso, né, em um processo. Depois a associação é feita pelo governador Marcelo Miranda, que vence ali as eleições. Depois Marcelo também é preso. Em seguida, Marcelo Miranda é cassado, etc. Você vai detalhar pra gente. Quem assume, depois é eleito também, o Carles agora preso. Mas Luiz Armando, 3 ex-governadores presos é uma conta muito alta para esse estado. Muito alta. Agora, vou começar pelo primeiro aqui, né? O Sandoval. O Sandoval dormiu à noite na casa de prisão provisória, né? Ele junto com uns empreiteiros, né? Aquela coisa toda. E, na verdade, o Sandoval, por que ele saiu rápido? Porque a denúncia contra ele é o seguinte, é de desvio de finalidade de aplicação de recursos. Ou seja, o governo do estado fez um empréstimo de 1 bilhão no BNDES para aplicar na área de saúde. E aí o Sandoval pegou esse dinheiro e começou a aplicar em infraestrutura, obras, aquele negócio. E ele nomeou o cunhado como chefe da infraestrutura e chefe da coordenação política da campanha dele de eleição. Então isso realmente chama muita atenção e aí descobriram esse desvio de finalidade dos recursos que dá crime de responsabilidade e aí ele foi preso, mas logo foi solto, né?
O Marcelo Miranda foi preso depois daquela operação Reis do Gado, né? Sim. E por que ele foi solto? Aliás, ele ficou quase 8 meses Foi muito ali tempo preso. ali no mesmo lugar no que o batalhão Carles da hoje. PM ali, né? E foi uma prisão até, assim, meio complicada, porque era uma prisão provisória e passou do tempo dele ficar ali, então, mas continuou, a justiça empurrou ele com a barriga muito tempo ali. Os advogados dele, eu conversava muito com os advogados dele, o advogado dele na época, e aí era uma questão muito séria. Ele só conseguiu, ele foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal, porque a prisão dele em si já era, pelos motivos colocados, já era um arbítrio, porque a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, na acusação, ele informou ali que aquele desvio do Rei do Gado era para a aplicação em campanhas eleitorais, né? E essa foi justificativa. Só que quando a questão é levada para a Justiça Eleitoral, prevalece a Justiça Eleitoral. Então a Justiça Federal era incompetente para julgar esse caso. Mesmo assim, o juiz mandou o Marcelo Miranda para a cadeia. Ou seja, em tese, o juiz federal deveria ter mandado o processo remetido para o Tribunal Regional Eleitoral. Mas ele não, ele achou que tinha competência e essa competência foi derrubada pelo Supremo, que chegou lá e disse, não, depois de 8 meses do Marcelo preso, não, você não tem competência para julgar essa ação. Então, determinou que o processo fosse encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral. Esse processo ainda está correndo ainda. O tribunal aceitou, depois o tribunal recentemente mandou de volta para a Justiça Federal. Então, esse processo ainda está queimando aí. Mas o Marcelo Miranda ficou 8 meses, salvo engano, 8 meses. Aí ele saiu em fevereiro, final de janeiro, da prisão. Agora o Carles, eu acho que ele tende a ficar mais tempo que o Marcelo Miranda, ou seja, a prisão preventiva, ele fica preso até o julgamento do processo. Mas esses processos são demorados. Eu queria aproveitar aqui, nós colocamos nessa imagem ambos com a faixa de governador. Mas aí eu queria um detalhe, e você vai lembrar muito bem, e aí não sei o porquê, e aí é uma pergunta até, por que desses 3 aqui, o único que apareceu, primeiro foi uma cadeia comum, né? E que apareceu com uma roupa de presidiário, foi aqui o governador Sandoval. Você acha que na época foi de propósito mesmo? Porque nenhum dos outros apareceram com essa roupa de presidiário, né? Ele apareceu com aquela roupa laranjada de presidiário mesmo. Pois é, o Sandoval, à época, não tinha curso superior, assim como o Marcelo Miranda não tem e nem Mauro Carles tem, né? Os 3 não têm curso superior. Podia até se avaliar essa questão, mas não. Eu creio que foi uma prisão muito rápida, ou seja, não teve, os advogados não perceberam essa questão para retirar, para mandar ele lá para a Polícia Militar. Agora, no caso de Marcelo, o Marcelo tinha uma relação muito boa com a PM, então, assim, ele sempre foi um paizão para a PM. Uhum. Então, acho que logo o pai dele, o Brito Miranda, né, o ex-secretário Brito Miranda, deve ter contornado a situação e pedido para encaminhá-lo para a prisão. E Marcelo também tinha problema de saúde, aquela coisa. Possivelmente Carles também foi trabalhando nessas possibilidades. Sim, ex-governador, né? Acho que foi nisso aí. Mas também. Quer dizer que ele não tem mais tudo privilegiado. Todos eram para ter seguido o mesmo rumo do outro? Sim, do outro. Agora, Léo, assim, o Estado é tão pequeno, eu vejo que não haveria necessidade do Sandoval Cardoso ir para a casa de prisão provisória como um outro qualquer, né? Porque ele é governador. Uhum. E por quê? Porque o governador, quando chega lá na cadeia, na prisão, os outros detentos, você fez isso aqui com a gente, então há um problema... Tirou um direito, tá? Exato. E é obrigação do poder público essa tutela do direito do cidadão. Então não é por ser melhor do que ninguém, porque são cidadãos assim comuns, é em razão mesmo do cargo ocupado, né? Periculosidade. Exato. Né? Às vezes ele prejudicou alguém e esse alguém está lá dentro, no ato de governar ele prejudicou alguém e lá dentro da cadeia tem um cara